Privilégio meu, mais uma vez, poder estar com vocês, adorando o Senhor, servindo, honrando o nosso Senhor e Mestre. E ainda tendo esse privilégio enorme de repartir a palavra. Isso é privilégio singular, inigualável. Sempre que temos a oportunidade de abrir a palavra, isso é um momento especial que Deus nos dá. Tanto aquele que tem a responsabilidade, como aqueles de falar, como aqueles que têm a responsabilidade de ouvir, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem para todos nós. Beth não está comigo nesta manhã, porque ontem ela, à tarde, saiu para São Paulo. Hoje está lá com o nosso filho Tiago, e vai desfrutar uns dias lá com ele e com os demais familiares dela. Mas tem sido uma parceira constante. Depois de amanhã, como o meu irmão falou, Beth e eu completamos 47 anos de ministério. Nós temos 46 anos de casados, porque quando noivos já estávamos servindo ao Senhor tempo completo numa agência missionária, e trabalhamos alguns anos como missionários. Depois Deus nos direcionou para o pastoreio local. E estamos orando ao Senhor que Ele continue nos guiando, nos usando para a sua glória, para que pessoas sejam salvas, para que a igreja seja edificada e para que o nome dEle seja honrado e glorificado sempre. Amém? Meus amados, nosso Senhor Jesus Cristo é interessante, singular, inigualável, mas Ele, depois de passar um bom tempo ensinando a palavra, depois de passar e gastar tempo com os discípulos, orientando-os sobre a vida cristã, sobre o reino de Deus na terra, Ele é preso, humilhado, morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscita. E após ressuscitar, Ele passa 40 dias conversando com os discípulos, comendo com eles, andando com eles. Foi um tempo preciosíssimo, ao final dos quais Ele os reúne perto de Betânia, e aí Ele diz algumas coisas muito interessantes, que estão registradas em Lucas 24, 47, Ele diz assim: era necessário, me parece que Jesus estava não só informando, não só lembrando o que estava escrito antes, mas me parece que Ele queria confortar os corações deles. Que claro, depois de presenciar, participar com tanto sofrimento, que viram seu mestre passar, Ele diz: era necessário que assim acontecesse. Era necessário que o Cristo padecesse muitas dores, fosse humilhado, morto, sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. E agora vem o que eu acho sublime: e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações. E Ele continua falando com eles: e é por isso que eu envio vocês. E eu envio também sobre vocês a promessa do meu Pai: esperem na cidade, até serem revestidos do poder do Espírito. O que logo em seguida acontece, o Espírito Santo desce, reveste todos eles, e eles começam a proclamar o Evangelho em todo lugar. Mas essa palavra de Jesus, era necessário que tudo acontecesse, porque Ele estava recebendo em si a punição dos pecados da raça humana inteira. Todos nós pecamos, e não há o que eu ou você possamos fazer para nos purificar dos nossos pecados. Quem faz isto é o Senhor Jesus. Em um único ato, Ele foi à cruz, e naquele momento Ele recebeu o peso, a punição dos pecados de toda a raça humana, de Adão até a última pessoa que nascer. Todos os pecados recaíram sobre Ele, e Ele, sendo totalmente humano, porque nasceu de mulher, e totalmente divino, Ele pôde morrer a nossa morte, retomar a própria vida e falar: olha, eu estou vivo, eu paguei o preço do seu pecado,
eu morri por causa dos teus pecados, mas eu te ofereço vida e perdão. Há um perdão disponibilizado a todas as pessoas, na pessoa de Jesus. E todas as pessoas podem reconciliarem-se com Deus, através da fé na pessoa de Jesus. Basta crer nele e entregar sua vida incondicionalmente a Ele. Receberão perdão de pecados, uma nova vida aqui e agora, e uma vida eterna com Ele nos céus. Então ele fala sobre isso, e enquanto ele está falando, era necessário assim acontecer, em que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Ele vai subindo, 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 ocultado pelas nuvens, ele vai embora. Foi a última mensagem dada àqueles discípulos, e deles passou para os seus sucessores, e chegou até nós. Aquela mesma mensagem está sob nossos ombros agora. Eu e você devemos pregar o Evangelho de arrependimento para a remissão de pecados a todas as pessoas, de todas as nações, de todos os lugares. Essa é a tarefa da igreja, essa é a tarefa de todo crente, de todo crente. Mas nem todo crente prega o Evangelho, nem todo crente fala sobre esse sacrifício feito pelo Senhor Jesus, sua morte, sua ressurreição, seu retorno aos céus. Não fala sobre o perdão que está à disposição de todos. E não fala por vários motivos. Alguns não falam porque tem uma insegurança. Eu não conheço bem a Bíblia, então eu vou falar, posso me perder na conversa, então eu não vou falar. Outros acham que precisa ter um amplo, profundo conhecimento para então falar, o que não é verdade. Nós falamos de uma experiência. Olha, eu entreguei minha vida a Jesus, Ele perdoou os meus pecados e me deu a certeza que eu vou morar com Ele nos céus. É simplesmente isso. A explicação da Bíblia vem depois, mas temos que testemunhar da fé que temos nele e do que temos recebido nele. Mas alguns não falam por isso. Outros não falam porque acham que isso é dever do pastor, do missionário, daqueles que estão a serviço do ministério. Mas na verdade não, isso é para todo discípulo de Jesus. Se você é um discípulo, uma discípula de Jesus, você tem o privilégio de se deixar usar por Ele para trazer pessoas a Jesus. E Ele vai te usar. Basta você abrir a sua boca e falar. Mas há alguns que não falam porque têm vergonha. Eu não, vou falar de Jesus. O que vão pensar de mim? Vão me interpretar mal? O que meus colegas na faculdade vão pensar? Os meus colegas de trabalho vão pensar? Meus funcionários, meu patrão, o que vão pensar de mim, meu vizinho? O que as pessoas vão pensar sobre mim, se eu começar a pregar o Evangelho? A minha reputação será posta em dúvida. Então alguns têm vergonha de falar de Jesus. Mas nós aprendemos na Bíblia que não precisamos ter vergonha. O apóstolo Paulo, de maneira muito clara, simples e direta, diz: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho. Esse texto está em Romanos, capítulo 1, verso 16. Paulo diz: eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego. E ele ainda diz no 17, e a justiça de Deus se revela no Evangelho. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês agora sobre isso. Paulo nos dá aí nesse verso vários motivos para não termos vergonha de pregar o Evangelho. O primeiro deles, ele diz: eu não tenho vergonha porque é Evangelho. O que significa a palavra Evangelho? Significa boas novas. Notícia maravilhosa, notícia que traz vida, que revela a vida, notícia que alegra o coração, que dá sentido à existência, uma notícia que vale a pena ser ouvida, aplicada e proclamada, divulgada, anunciada. É uma notícia maravilhosa. O Evangelho
é a notícia dos céus à terra, é a notícia do Deus Todo-Poderoso para a sua criação amada. Evangelho é a própria palavra que foi dita pelo anjo na noite do nascimento terrenal de Jesus. Lucas 2,11, os pastores estão guardando suas ovelhas no campo, eles estão ali, passando a noite, as ovelhinhas deitadas, e eles ali também sentados, deitados, guardando, mas alertas contra o lobo que eventualmente pudesse vir, quando de repente uma intensa luz, muito mais intensa que essas que temos aqui, brilha ao redor deles, e não tínhamos os holofotes. Aí eles ficam assustados, amedrontados com isso. O que é isso? Um clarão enorme sobre eles, e aparece um anjo, uma figura com roupas brilhantes, de pé, em meio àquele clarão, e diz a eles: calma, sosseguem, não tenham medo, eu trago para vocês o Evangelho, é a palavra que está lá no grego, eu trago a vocês uma boa notícia, de grande alegria, para vocês e para todos os povos. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que notícia fantástica! Isso é o Evangelho. O Evangelho é a própria vinda de Jesus. O Evangelho é a encarnação do Deus Todo-Poderoso, identificando-se, mostrando-se como uma figura humana, como uma pessoa humana. Ele vem e se identifica conosco. Ele se dá a conhecer numa imagem igualzinha à minha e à sua. O Deus que nos criou a sua imagem e semelhança, um dia Ele se faz a nossa imagem, Ele se torna como um de nós. Paulo diz isso em Filipenses, dizendo, Ele esvaziou-se. É o único que pode esvaziar-se sem perder nada. Eu não entendo o princípio, mas Ele se esvaziou, mas não deixou de ser, não perdeu nada, esvaziou-se, mas continuou sendo pleno. É coisa de Deus, isso é o sobrenatural. Mas Paulo diz em Filipenses, Ele esvaziou-se, Ele humilhou-se, Ele assumiu a forma humana, e Ele foi reconhecido em figura humana. Que coisa tremenda! Isso é o Evangelho, o próprio Deus descendo dos céus, vindo à terra, para identificar-se conosco e dizer: ei, volta para cá, reconcilie-se comigo. Eu criei você para ter um relacionamento íntimo, constante, completo, um relacionamento de vida comigo. Vamos caminhar juntos. E o Evangelho é isso, a chamada de Deus para que toda a sua criação volte-se para comunhão com Ele, relacionamento. Mensagem de vida, mensagem de alegria. Por isso Paulo diz: não tenho vergonha do Evangelho, porque é uma notícia maravilhosa. É uma notícia que transforma vidas, é uma notícia que alegra a vida, que dá sentido, razão de existência a cada pessoa. Por isso ele não tem vergonha. Segundo lugar, Paulo diz: eu não tenho vergonha do Evangelho, porque ele é poder. O Evangelho é poder, é a arma mais poderosa que existe no universo. Há anos atrás, com o grande crescimento das cracolândias pelo Brasil, os governos estaduais, de modo geral, começaram a fazer trabalhos para a recuperação dos dependentes químicos. Muito dinheiro investido, muitos psicólogos trabalhando, muita gente, enfim, vários recursos conhecidos sendo aplicados, e eles chegavam no máximo a 7% de recuperação dos internos. Mas aí Deus fala com a Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira para começar um trabalho nas Cracolândias. E começamos um trabalho. Eu fiz parte lá do início, na primeira Igreja Batista de São Paulo, quando o pastor solicitou ajuda, porque ela está bem ali naquele ambiente, e tivemos algumas reuniões, eu compartilhei algumas dicas, e eles começaram um trabalho. Poucos anos depois, saiu o resultado: 93%
dos internos eram plenamente recuperados. Uma absurda diferença. Foi tão grande isso que em Guarulhos, tendo um problema sério de drogas com crianças, um juiz fez um projeto, chamou a junta e começou em Guarulhos um trabalho de recuperação de dependentes químicos com crianças, pela Junta de Missões Nacionais, foi chamada para lá para fazer isso e começou já não só recuperar, mas prevenir também. E um trabalho enorme está sendo feito. Qual foi a diferença? Porque a junta tinha mais poder e mais profissionais do que os governos para recuperar os dependentes? Não! É porque a gente falava de Jesus. Usa-se todas as terapias necessárias, mas o poder que transformava a vida, que eliminava a dependência, e que tornava aquele dependente em alguém liberto, era o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho é uma boa notícia poderosa, é o poder que transforma as vidas. Paulo fala que transforma tanto, que ele diz em 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Notem, não diz será um dia, talvez, quem sabe, é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. É isso que Deus faz com cada pessoa que se entrega a Jesus. Por isso, se você ainda não se entregou a Jesus, entregue sua vida a Ele. Ele pode transformar sua vida. Você vai saber por que e para que existe, porque Jesus vai fazer uma completa mudança na sua vida, que você vai descobrir que não foi uma mudança, que você nasceu de novo, tornou-se uma nova pessoa, porque é isso que o Evangelho faz. É a notícia maravilhosa e poderosa. Terceiro lugar, Paulo diz, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é uma notícia maravilhosa, porque ela é poderosa, transforma vidas, mas também porque ela é de Deus. O Evangelho é de Deus. Não foi, vou contar um segredo para vocês, não foi pastor Marcos Monteiro que inventou a mensagem do Evangelho, pois nem sua equipe maravilhosa. O Evangelho é de Deus. Nenhuma equipe, nenhuma instituição, nenhum ser humano, por mais privilegiado que fosse, seria capaz de bolar algo tão fantástico, uma mensagem tão completa, tão simples, mas tão abrangente, tão aparentemente fraca, mas tão poderosa, tão desprovida de vaidade, que estivesse à disposição de todas as pessoas. Só Deus poderia pensar num negócio tão perfeito como é o Evangelho na pessoa de Jesus. O Evangelho é de Deus. Quando você fala da mensagem do amor e do perdão de Deus para alguém, você não está falando da mensagem da Igreja Batista, ou daquela instituição, ou daquela outra, você está falando da mensagem de Deus para aquela pessoa. Eu estava no interior da Paraíba, compartilhando o Evangelho numa família, uma família grande, 12 filhos, papai e mamãe, e eles estavam todos reunidos ali, estávamos conversando. Num dado momento, uma jovem fantástica, 19 anos, falou, olha, o senhor é bem-vindo na nossa casa, pode vir quando quiser, porque o senhor não falou mal da nossa lei, mas o senhor é bem-vindo aqui, mas o senhor fique bem claro, o senhor continue com a sua lei, e nós vamos continuar com a nossa. Eu falei, querida, eu não sei do que você está falando, eu não estou falando da sua lei, não estou falando da minha lei, eu não estou aqui falando de lei de nenhuma instituição, de nenhum segmento religioso, eu estou falando aqui com você sobre a lei de Deus. Você sabe sobre a lei de Deus? Como assim? E aí eu comecei a abrir sobre o Evangelho de Jesus, e eles nunca tinham ouvido uma explicação de que Jesus morreu pelos nossos pecados, voltou aos céus, está preparando um lugar para nós, virá nos buscar, e todo aquele que nele crer e se entregar a Ele, recebe completo perdão de pecados e a garantia de ir morar com Ele eternamente. Eles nunca tinham ouvido isso, o Evangelho de Deus. Estavam preocupados com o Evangelho, com a mensagem da instituição que eles participavam, mas faltava-lhes o conhecimento do Evangelho de Deus. Eu não tenho vergonha de pregar o Evangelho.
em nenhum lugar, porque onde quer que eu fale, a quem quer que eu fale, estou falando da mensagem maravilhosa de Deus para com cada criatura. Eu falo no avião, com quem estiver ao meu lado, eu falo no ônibus, eu falo para o taxista, eu falo em qualquer ambiente que eu for e que estiver. Com licença. Eu falo em todo lugar, não tenho vergonha de conversar com qualquer pessoa, porque eu estou compartilhando a mensagem de Deus para todas as pessoas. E Jesus falou, se rejeitarem, não é você que está sendo rejeitado, sou eu. Então nossa tarefa é compartilhar o Evangelho de Deus para com todas as pessoas. E Paulo diz, eu não tenho vergonha, porque Deus me alcançou, e eu posso ser voz para Deus alcançar outras pessoas, porque o trabalho é dele, é ele quem faz. Quarto lugar, Paulo diz assim, eu não tenho vergonha do Evangelho, porque é Evangelho, notícia maravilhosa, é poderosa, pode mudar as vidas, ela é de Deus, então não é minha mensagem, eu só repasso. Mas quarto lugar, ele diz, o Evangelho é para a salvação. Não tenho vergonha do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação. O Evangelho é para salvar as pessoas, ele pode resgatar, redimir. A pessoa está caída, está no buraco, como aquela descrição do Salmo 40, o Senhor inclinou-se para mim, me ouviu quando clamei por socorro, tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs nos meus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Isso é redenção, é esta a função do Evangelho, salvar as pessoas. Ele não é para ser usado como meio de projeção sobre um grupo, sobre uma instituição. Ele não é um meio para alguém ganhar dinheiro. Infelizmente há alguns que fazem isso, porque não têm o temor do Senhor, e Deus vai cuidar com cada um deles. Mas o Evangelho tem como finalidade que as pessoas sejam salvas por Deus. A Bíblia é muito clara, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não morra sem salvação, não pereça, mas tenha a vida eterna com Deus. Verso 17, porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O Evangelho é para salvação. Então, se é uma mensagem maravilhosa, poderosa, de Deus e para salvação, por que nós não falamos? Paulo diz, eu não tenho vergonha por causa desses motivos todos. Precisamos pregar o Evangelho a todas as pessoas, para que todas elas sejam salvas em Cristo Jesus. O mundo será salvo pela pregação do Evangelho. O mundo será restaurado pela pregação do Evangelho. As famílias serão restauradas com a pregação do Evangelho. Todas as situações do mundo têm resposta na mensagem poderosa do Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Todas elas. Quinto lugar, Paulo diz assim, não tenho vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poderoso, é de Deus, é para a salvação e é para todos. Todos têm acesso ao Evangelho, todos. O Evangelho é para todas as pessoas, e nós podemos alcançar as pessoas em todos os ambientes possíveis. Há muitos anos atrás, quando eu ainda tinha cabelos, eu trabalhava nas universidades, USP e PUC em São Paulo, até no Mackenzie também lá em São Paulo, mas trabalhei também na universidade no Amazonas, trabalhei em Curitiba, no Paraná, trabalhava nas universidades, evangelizando os universitários, porque precisava alcançá-los. Mas rodei os vilarejos e os povoados da Amazônia durante vários anos, pregando de povoado em povoado, de lugar em lugar. Há quase 2 anos eu estive lá de novo, percorrendo dias e dias,
alguns dias pelo Rio Negro, outros dias pelo Rio Amazonas, e de povoado em povoado. Por mais longe, distante, apartada que esteja uma pessoa, ela precisa ouvir o Evangelho, porque o Evangelho é para ela. Precisamos alcançar todas as pessoas. Nos últimos 17 anos, tenho rodado aqui os interior dos 9 estados nordestinos, pregado o Evangelho até a última casa. Temos localizado essas casas, alcançado essas pessoas, porque elas precisam, Jesus morreu por elas, elas precisam saber que há perdão de Deus, há salvação disponibilizada para elas. Já estive em lugares, debaixo dos viadutos, pregando o Evangelho, não só entregando uma vasilha com uma sopa quente, mas sentando ao lado e compartilhando o Evangelho de Jesus. Mas uma das pessoas mais marcantes, que foi alcançada, porque alguém entendeu que o Evangelho é para todos, foi o Mauro. Mauro estava caído na sarjeta, bêbado, mal cheiroso, e eu estava saindo de uma aula que eu tinha dado sobre vida cristã com um grupo, e eu procurei o Mauro, olhei, cadê uma das moças? A Vera, cadê? Aí a Vera estava sentadinha no chão, ao lado do Mauro, falando, olha, Jesus ama você, tem um plano maravilhoso para a tua vida, Ele já pagou o preço dos teus pecados, se você crer nele, entregar sua vida a Ele, Ele perdoa você, restaura plenamente a você, lhe dá dignidade na sua vida. Você precisa entregar sua vida a Jesus e ter relacionamento com Deus. Claro, sentei-me ao lado dela, daí a pouco ela orou com o Mauro, e ele entregou sua vida a Jesus. Aí me criou um problema, porque há 10 minutos era um bêbado caído e esquecido, agora é meu irmão em Cristo, filho de Deus, não posso deixá-lo ali, alguma coisa eu tenho que fazer. Lembrei-me que ali do lado, perto daquele lugar onde estávamos, morava um discípulo meu, estava discipulando um químico da ESO na época, o Najib. Aí liguei para ele, Najib era solteiro, morava sozinho num apartamento. Falei, Najib, aconteceu isso agora, estou aqui agora com meu irmão em Cristo, não posso largá-lo aqui, não posso também levar para minha casa, há várias circunstâncias que impediam isso. Eu falei, traz para cá, traz para minha casa. E eu levei o Mauro até a casa do Najib, 10h30 da noite para 11 horas da noite. No outro dia eu liguei, Najib, e aí, como é que foi, cara, à noite? Foi bom. Pedi que ele fosse ao banheiro, tirasse a roupa, jogasse para fora. E enquanto eu estava no meu guarda-roupa, separando roupas para dar para ele, eu fiquei escutando ele. Ele estava debaixo do chuveiro cantando, Jesus, o Senhor me lavou por dentro, agora eu estou me lavando por fora. Que coisa tremenda. Entendeu plenamente o que é o Evangelho. O Evangelho restaura a pessoa por dentro, muda totalmente, abre-lhe o entendimento, dá-lhe percepção de quem é ela, por que está aqui, para onde vai, dá-lhe uma compreensão sobre o seu relacionamento com Deus, dá-lhe a compreensão do relacionamento com a natureza, enfim, Deus ajusta a vida da pessoa. E o Mauro, em mais ou menos 1 hora, já estava pleno de compreensão sobre quem ele é, porque o Evangelho é para todos. No domingo seguinte, o Najib leva o Mauro para a sua igreja, Igreja Presbiteriana Conservadora em São Paulo, bem tradicional, antiga, belíssimo templo. E o Mauro entra e fala assim, o que é aquilo? Tinha um negócio parecido com aquele ali. Ele falou, o que é aquilo? É um piano? É um piano. Posso chegar perto? Pode. Posso abrir? Pode. Posso tocar? Pode. E o Mauro começa a tocar, e encantou aqueles irmãos, a seus novos irmãos em Cristo, com a habilidade que Deus havia dado a ele. Tive o privilégio de conviver com ele alguns meses, firmado em Deus, caminhando com Deus, mas estava lá largado, esquecido, rejeitado. Mas uma filha de Deus viu que Jesus havia morrido por ele e podia alcançá-lo para Jesus.
O Evangelho é para todos, ninguém deve ser esquecido, deixado de lado. Uma vez, reuni grandes empresários em São Paulo, marquei um jantar no Terraço Itália, em São Paulo. Trouxe um empresário que aqueles empresários pudessem ouvir, e foram ouvi-lo. E ele falou por que suas empresas tinham êxito, mas que o verdadeiro motivo, a razão do êxito das suas empresas era porque ele havia entregue sua vida a Jesus, e ele buscava em Deus a direção para os seus negócios, para as suas decisões, e Jesus o orientava e o guiava. E ele disse naquela noite: eu quero convidar todos vocês a entregar suas vidas a Jesus. Ele vai transformar suas vidas, porque Ele morreu por vocês, Ele pagou o preço do pecado de vocês. E naquela noite, vários empresários, homens riquíssimos, aceitaram Jesus como seu salvador pessoal. Porque o Evangelho é para todos, não é porque o cara é rico, tem muita coisa, muitos bens aqui, que ele não precisa de Jesus. Ele precisa. Ele pode ter toda a riqueza aqui e ser pobre espiritualmente, vazio sem Deus, porque só Jesus resolve, soluciona os inquietantes problemas da alma, da mente, do corpo, da vida de uma pessoa. Jesus é a solução para toda e qualquer pessoa, em toda e qualquer situação, do mais desvalido, daquele que não teve oportunidade de estudar, não sabe fazer o ó, e daquele que tem 3, 4, 5 faculdades, fala 6, 8 idiomas, que roda o mundo, viaja para todo canto, e aquele, como algumas pessoas no sertão que eu conheço, que nunca saíram do seu torrão, do cantinho onde vive, está ali, nunca foram numa grande cidade, mas o Evangelho é para todos. Então, o Evangelho é para o seu parente, para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de escola, colega de trabalho, é para aquela pessoa que você gosta muito, e daquela que se você pudesse nunca nem ouvir a voz, o Evangelho é para ela também. O Evangelho é para todos. É a notícia maravilhosa, poderosa, que transforma vidas, de Deus, para salvar todas as pessoas. Por isso Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha do Evangelho. Como ter vergonha de algo fantástico como isso? Como não falar deste Evangelho a todas as pessoas em todo lugar? Ele não tem vergonha, e ele vai ensinando as pessoas: fale por onde quer que forem. Ele diz a Timóteo na segunda carta, no capítulo 4, Timóteo prega insistentemente, e a ideia do insistentemente aí, não é para ser chato, desagradável, mas é a ideia de você envolver-se tanto com isso, que quando uma pessoa disser que não, você vai achar um outro jeito de conversar com ela. Quando ela rejeitar a segunda maneira, você acha uma terceira, uma quarta, uma quinta. Você manda um amigo seu, uma outra pessoa, você manda um livro, você manda um filme, você manda um vídeo. Você dá jeito de facilitar para que aquela pessoa compreenda o Evangelho, entenda e se entregue a Jesus. Aí Paulo diz a Timóteo: pregue insistentemente a palavra, a tempo e fora de tempo, quer seja oportuno, quer não. Vai haver um tempo, diz ele no texto, que não quererão ouvir o Evangelho, vão querer ouvir só coisas boas, agradáveis, mas você, como verdadeiro discípulo de Jesus, pregue o Evangelho, cumpra o teu ministério, faça o trabalho de um evangelista. E é isso que eu e você temos que fazer. É isso que precisamos fazer em todo tempo, em todo lugar. Sexto e último lugar, Paulo diz: por que não tem vergonha do Evangelho? E em sexto lugar ele diz: porque basta crer. Basta crer. Deus não exige de cada pessoa que ela pague pelos seus pecados. Há muitas teorias erradas, antibíblicas, fora de Deus, que circulam por aí, estão nas mentes das pessoas, já estão até como se fossem de Deus, que cada pessoa tem que fazer sacrifícios para serem salvas. Inclusive há um deles que é ir à igreja.
tem que ir sistematicamente à igreja para ser salvo. Não, você vem porque você é salvo. Você vem porque quer adorar a Deus. Você vem que quer ouvir a palavra de Deus. Você vem porque você quer ser animado a ficar firme na fé, a ser exortado a cumprir a palavra de Deus. Você vem porque é salvo e você quer crescer em Deus. O sacrifício de ir ao culto não salva você. O que salva você é o sacrifício que Jesus fez na cruz. Perfeito e completo. Por isso ele diz, está consumado, ou seja, ninguém precisa sacrificar-se para receber perdão e salvação. Basta crer. Basta crer. Você tem que crer no que Deus está oferecendo. Porque Ele quer isso, a sua confiança nele. Se Ele te oferece gratuitamente a salvação, receba. Efésios 2 diz, é pela graça de Deus que nós somos salvos. Não é pelas nossas obras, ou pelos nossos sacrifícios, ou pelo nosso trabalho. É pela graça de Deus que somos salvos, mediante a fé que depositamos nele. É assim que recebemos a salvação. Portanto, irmãos, eu e você, temos o privilégio de abrir nossa boca. E o Espírito Santo vai colocar a palavra. Nós vamos conversar com as pessoas, de modo natural. Estou no restaurante almoçando com alguém, pego um guardanapo, faço 2 traços, falo, de um lado está Deus que é santo, do outro lado estamos nós pecadores. E a gente fica tentando cruzar esse abismo, e não conseguimos. Aí Deus tem uma ideia brilhante, Ele vem dos céus à terra, na pessoa de Jesus, e Ele se torna a ponte entre o pecador e o Deus santo. E através de Jesus, toda e qualquer pessoa pode relacionar-se com Deus. Entregue sua vida a Jesus. Desenhe no guardanapo, pronto. Falo. 5 minutos, coisa simples. Recebemos os parentes em casa. Podemos passar um filme. Está cheio de vídeos hoje, filmes excelentes. De 28 minutos, 29 minutos, explicando o Evangelho. Tem muitos por aí. Você pode falar, olha, assiste um filme comigo. Pluga lá na TV ou baixa, porque todos eles estão disponibilizados. Hoje há uma facilidade por causa dos sistemas que existem, e você passa um filme, meia hora, assiste comigo, a pessoa vai entender o Evangelho. Uma cunhadinha veio passar uns dias conosco, ficou quase 2 meses, foi embora ontem com a minha esposa, e a minha esposa assistiu 11 vídeos com ela, 11, para ela entender o Evangelho. Ela até frequenta uma igreja, mas não entendia nada do Evangelho. E a minha esposa aos poucos foi sentando com ela. Ontem ela me devolveu um equipamento, que nós colocamos à disposição dela, um aparelhinho pequeno assim, com toda a Bíblia gravada, e ela ficava ouvindo. Às vezes, 3 horas da manhã, eu acordava com alguém falando, via ela tinha perdido sono, ela ligava, ficava ouvindo a palavra de Deus. Ai, coisa boa. Nós podemos compartilhar o Evangelho para que as pessoas creiam em Deus. Porque João 3,36 diz que aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Então as pessoas têm que crer em Jesus. As pessoas precisam ouvir isso. Precisam saber disso, porque nós precisamos falar. Eu termino dizendo o que Paulo diz em Romanos 10: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí ele faz algumas perguntas. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Segunda, como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem fale, quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? 4 perguntinhas simples. Ou seja, para a pessoa ser salva, ela tem que invocar o nome de Jesus. Para invocar, ela tem que crer. Para crer, ela tem que ouvir, porque o Evangelho é algo inteligente. Você compreende os fatos a respeito de Jesus, o quem Ele é, o que Ele fez. Você entende isso intelectualmente.
Deus põe amor no seu coração para com Ele, e você toma uma decisão no ato da vontade: eu quero ser de Jesus, eu quero entregar minha vida a Ele, eu quero ser salvo. Então você tem que compreender, então tem que ouvir, entender o Evangelho, aí vai crer, uma vez que crê, ela vai invocar. Então é preciso invocar Jesus para ser salvo. Para invocar tem que crer, para crer tem que ouvir, para ouvir tem que haver quem pregue. Quem é que prega? Você e eu. Deus é muito sábio. A tarefa da pregação do Evangelho foi dada a todos os crentes. Por quê? Um pastor normalmente é rodeado de crente. Por exemplo, eu pregava naturalmente para muita gente antes de ser pastor, porque eu vivia dentro da empresa onde eu trabalhava e preguei o Evangelho para todos, do presidente ao mais simples funcionários. Eu pregava para todo mundo, tal. Quando eu virei pastor, eu só vivia rodeado de crente, perdendo a oportunidade de pregar o Evangelho. Aí eu tinha que criar minhas oportunidades, porque eu não vou deixar de pregar o Evangelho, porque só crente está do meu lado. Eu dava meu jeito e saía para fazê-lo. Mas o crente, que não é o pastor, que não é o missionário, ele está no melhor ambiente para pregar. Amanhã de manhã, por exemplo, onde você vai estar às 10 da manhã? Na sua empresa. Um monte de gente que precisa ouvir de Jesus. Você é a boca de Deus ali. Vai estar na escola, professor ou aluno, ou um profissional lá. Está lá rodeado de gente para ouvir o Evangelho. Pastor, eu sou motorista de Uber. Excelente, cada passageiro é uma oportunidade que Deus vai estar te dando, Deus estará te dando. Então aproveite-a. Você pegou um Uber, oportunidade que Deus te deu, mandou aquele motorista para você conversar com ele, e assim sucessivamente. Todo lugar onde vamos, todas as pessoas. Um dos homens que tornou-se meu amigo, eu pastoreei uma igreja que 70% dos membros ele havia levado a Cristo. Médico, ginecologista, obstetra. Ele tinha uma estratégia de evangelismo infalível. A pessoa vinha, ele atendia na consulta. Quando terminava a consulta, passou orientação, passou receita, ele falou: escuta, eu queria falar mais uma coisa com você. Você pode ficar mais 5 minutos? Ora, qual é a mulher que o seu médico lhe pede para ficar mais 5 minutos na consulta, que ela vai dizer: não tenho tempo não? Todas ficavam. Ele falava: sabe o que é? Entreguei minha vida a Jesus, Ele mudou minha vida, me deu uma razão de viver, deu perdão para os meus pecados. Eu quero te explicar como é que você pode ter isso também. 4 coisas simples. Deus ama você, tem um plano para a tua vida. Segundo, mas você é pecador, está separado de Deus, é por isso que não experimenta o amor e o plano de Deus. Cristo. Terceira, Cristo morreu, pagou os seus pecados na cruz, e através de Jesus você pode experimentar o amor e perdão de Deus na sua vida. Quarta coisa, você tem que tomar uma decisão, entregar a sua vida a Jesus, porque a todos quantos o receberem, Ele dá-lhes o poder de se tornarem seus filhos. Você quer orar entregando a vida a Jesus? Eu quero, eu orava. Ele falava: então, a senhora anotou? Mulher, né? Ele falava: está aqui o telefone da minha esposa, pode ligar para ela. Se a senhora me autorizar, eu dou o seu telefone para minha esposa, ela vai ligar para a senhora e vai chamá-la para estudar a Bíblia. E era isso que acontecia. E o Ângelo e a Cleusa levaram muita gente a Cristo dessa maneira. Tive o privilégio de ser o pastor deles, dos seus filhos, enfim. Ele usava a sua profissão para falar de Jesus aos outros. Meu irmão, minha irmã, você tem uma oportunidade tremenda. Use o ambiente onde você vive para falar com as pessoas ao seu redor, sem ter vergonha do Evangelho, porque ele é uma notícia maravilhosa, poderosa, de Deus, para a salvação de todas as pessoas, basta elas crerem em Jesus. Amém? Que o Senhor nos use, a mim e a você, o tempo todo, para atrair a Jesus o maior número possível de pessoas. Vamos orar por isso? Feche seus olhos. Eu penso que Deus tenha falado com você, alertado você, lembrado você de alguma coisa hoje. E talvez você queira responder para Deus e dizer: Senhor, eu quero sim, que o Senhor me use para falar do Teu nome, da Tua pessoa, do Teu amor e do Teu perdão com outros. Você pode fazer essa oração, diga isso a Ele. Fala: eu quero. Dispõe da minha vida para me usar.
Que eu seja uma pessoa que fale, que dê testemunho do Senhor onde eu estiver. Deus está chamando você para ser a sua testemunha, em todo o tempo, em todo lugar. Pai, muito obrigado por cada irmão, por cada irmã que está aqui. E sabemos que o Senhor pode usar, e o Senhor quer usar, para levar o Teu Evangelho a tantas outras pessoas. O Senhor já colocou pessoas ao redor de cada uma delas, e elas podem ser a chave para que essas pessoas encontrem a Jesus. Por isso, ó Deus, dá a elas graça, sabedoria, habilidade, sensibilidade ao Teu Espírito e sensibilidade às pessoas, para falarem de Ti a elas. E usa cada um aqui, ó Deus, para o louvor da Tua glória e para a salvação de muitas vidas. Talvez a sua situação seja diferente. Talvez você está ouvindo, aqui dentro ou fora daqui, e tenha entendido um pouco mais o Evangelho hoje, e queira tomar a decisão de entregar sua vida a Jesus. Você pode fazer isso também agora, numa oração sincera, no ato da sua vontade. Você tem que querer. Não é só porque eu estou te incentivando, mas é porque você precisa, e você tem que dizer: sim, Jesus, eu quero. Eu quero ajudar você com uma oração, numa atitude de fé, no ato da sua vontade, onde quer que você esteja agora, nesse ambiente gostoso onde estamos aqui, ou na sua casa, na rua, ou dentro do carro, onde você estiver ouvindo, abra o seu coração agora e diga para Jesus: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Salvador e meu Senhor. Obrigado, porque o Senhor me aceita como eu sou. Perdoa os meus pecados e torna-me a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Ajuda-me nisso, Jesus. Quero caminhar contigo a partir de hoje. Se você sinceramente estiver fazendo essa oração, Jesus está falando com você agora. Ele está entrando no seu coração, porque Ele prometeu: eu estou à porta do coração e bato. Se alguém ouvindo a minha voz abrir a porta da sua vida, eu entrarei e viverei com essa pessoa, e ela viverá comigo. Você está recebendo vida eterna agora. Então nós queremos conversar com você, ajudá-lo e ajudá-la no desenvolvimento da sua vida, da sua caminhada com Jesus. Logo você vai receber orientação sobre isso, aqui mesmo. Que Deus continue te abençoando, você, meu novo irmão, minha nova irmã, e cada um dos irmãos que estivemos juntos nesse culto. Muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos dá, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.